Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tentando encontrar mais um top 10 no top 10 de 2024. Gente, meu top 10 desse ano ainda não está fechado. Ele ainda não está fechado. Tem 8 livros que estão certos. A não ser que apareçam 3 muito bons, um deles pode sair. Tem 8 livros certos. Desses 8, eu não faço ideia das posições. Tá bem embolado esse ano. Eu acho que nunca tive um ano em que os 8 primeiros estivessem tão embolados. Mas eu ainda tenho 2 vagas. Ainda tem 2 livros que podem entrar aqui. E assim, essas 2 vagas pode ser vaga de primeiro lugar, não necessariamente nono e décimo, tá? Dependendo do que eu encontrar aqui nesse vídeo, pode ser uma grande surpresa e acabar no topo da lista desse ano. E é isso que eu procurei aqui. Eu selecionei livros que eu acho que podem entrar no meu top 10. Selecionei 5 deles. E é sobre eles que vamos falar hoje. Se você não é por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo 2 vezes por semana. E claro, vamos falar daquela ferramenta nova, o Hype. Deixa seu hype, isso ajuda a impulsionar canais pequenos como o Me Acabei de Ler. É uma ferramenta nova que o YouTube implementou para tentar divulgar esses canais que ainda não tem tanta evidência assim. Então deixa o seu hype. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, fofocas, desabafos, mudanças de tempo, como tem acontecido bastante por aqui, segue lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um dos livros novos ou presentes para o Natal, por favor, considere usar o link do canal, está na descrição do vídeo, é logo o primeiro link. Isso ajuda a que eu reinvista por aqui, compre livros novos, equipamentos melhores e você não paga absolutamente nada a mais. Por isso é como se fosse um vendedor recebendo a comissão. Pessoal, eu selecionei 5 livros. 5 livros que eu acho que podem funcionar muito bem. Eu tô olhando aqui porque eles estão aqui na minha frente. 5 livros que eu acho que podem brilhar muito nesse ano, que podem trazer novidades para esse top 10 que não está fechado. Normalmente nessa época, final de novembro, início de dezembro, meu top 10 já está fechado. Só que este ano não. Eu tenho 8 completamente fechados, mas eu tenho 2 vagas aqui. Ou 3, depende do que acontecer durante esse vlog. Eu prevejo que será um vídeo longo, então eu peço desculpas desde já. Porque eu quero aprofundar nesses livros. Tem de tudo aqui, tá? Tem brasileiro, bom brasileiro, super bem falado brasileiro. Vencedor do Prêmio Nobel. Tem Sanderson. Tem um livro que eu ganhei aqui há muito tempo e que eu tenho enrolado bastante em ler, mas ele estava sempre no meu subconsciente para ser lido. E tem uma aposta para esse ano que 2 dos meus booktubers favoritos falam o tempo inteiro. Esse vídeo pode dar muito bom. Esse vídeo tem cara de que vai dar muito bom, tá? Então, vamos para os vlogs, vamos falar desses livros um por um. Eu deixo vocês com os vlogs. Pessoal, terminei A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. E eu acho que temos um novo top 10 aí, hein? A Cabeça do Santo conta a história de Samuel. Samuel, ele perde a mãe e quando a mãe está para morrer, ela faz alguns pedidos para ele. Um desses pedidos é que ele procure o pai na cidade de nascença do pai. Porque esse pai dele, ele desapareceu antes de Samuel nascer. Quando ela estava grávida, ele foi fazer trabalho em uma outra cidade e aí ele desapareceu, nunca mais deu notícia. E por causa disso, Samuel foi só criado pela mãe, uma mãe solteira na cidade do interior que precisou se mudar de cidade por causa de como ela era vista, como ela era tratada por ser uma mãe solteira naquela cidade pequena no interior do Brasil. Então isso gerou uma série de rancores de Samuel com este pai que ele nem conhece. Então ele vai realizar esse desejo da mãe dele, vai atrás do pai, vai buscar ele naquela cidadezinha que ela disse que ele encontraria. E lá ele não encontra o pai, mas ele encontra uma pessoa que não necessariamente ajuda ele a encontrar o pai, mas direciona ele para um lugar que ele possa dormir, que inicialmente parece uma caverna, uma gruta, um buraco na pedra, alguma coisa assim, mas quando ele acorda no dia seguinte ele percebe que é a cabeça de um santo. Sabe aqueles santos gigantescos que são construídos em cidades aleatórias do Brasil? Tipo o Cristo Redentor. Eu acho que tem uma outra imagem de Jesus no sul do país, mas assim, tem essas imagens gigantescas de santo aqui e acolá pelo Brasil, normalmente na cidade de interior aleatória, assim. Só que essa 'cabeça do santo, que ele achava que era uma gruta e é uma cabeça de um santo que está lá largado no chão,
ela não foi acoplada ao corpo do santo. O corpo do santo está todo construído, a cabeça está largada ao chão, completamente abandonada, sendo lar de pragas e gramíneas e mofos, esse tipo de coisa. Como é uma cabeça oca, se torna um lugar para que as pessoas possam se abrigar, se esconder, etc. E Samuel, na busca dele pelo pai dele e por outras coisas que acontecem ali no início do livro que fazem com que ele tenha que ficar nessa cabeça, acaba morando lá por alguns dias. E logo no iniciozinho ele percebe que dentro dessa cabeça desse santo ele consegue ouvir as orações de pessoas na cidade para o santo. Como se ele estivesse dentro da cabeça do próprio santo, como se aquela cabeça daquele santo ali, aquela cabeça de gesso, sei lá de que é a cabeça, fosse um saque, sabe? Um centro de apoio ao cliente, de atendimento ao cliente, algo assim. Ele começa a ouvir tudo que a cidade reza dentro daquela cabeça. E aí ele decide que ele vai tomar algumas providências com base nas coisas que ele tem ouvido naquelas rezas, naquelas orações. Gente, vamos dar logo as flores, né? É excelente. É excelente, é ágil, é fluido. Os personagens são espetaculares. Não tem como não se apaixonar pelos personagens desse livro. Simplesmente não tem. É um livro que me lembrou em questão de energia, de jeitinho. Uma mistura de O Auto da Compadecida com 100 Anos de Solidão. São as duas referências claras que eu tenho aqui. Não na história, a história tem nada a ver, mas na energia que é passada ao leitor, sabe? No jeito que é escrito, no jeito que a história é contada, o gostinho que fica na boca. Uma coisa assim, senhorinha fofoqueira do interior, Carola, com realismo mágico, com coisas de família super intrincadas na história. É muito bom. E assim, eu esperava que Cabeça de Santo fosse bom. Só que ele foi muito melhor do que eu esperava. Muito melhor. Eu amaria ver uma minissérie. Minissérie de fim de ano na Globo. A senhorinha fofoqueira de interior que eu tenho dentro de mim casou perfeitamente com este livro. Perfeitamente. Minha avó, ela cresceu em uma ilha. Uma ilhota. Chamada Bom Jesus dos Passos. E ela tinha uma casa lá, eu acabei crescendo nas férias, nessa ilha também. Todas as férias eu ia para essa ilha. E, gente, esse livro podia passar nessa ilha. Esse livro podia passar nessa ilha. Até porque nessa ilha tem uma cruz gigante no meio da ilha, no topo de um morro. Sempre, né? Sempre um lugar assim, pequeno, perdido. É a mesma vibe. Obviamente aqui família e religião são assuntos centrais, mas não levados de uma forma muito séria, enquanto estão sendo tratados assuntos sérios. E eu amo isso. Eu amo essa habilidade. Eu não sei se era a intenção da autora, mas em mim bateu dessa forma. Como ela está tratando de coisas interessantíssimas, algumas super sérias, ou que têm potencial para serem coisas sérias, mas que é tudo tão leve, é tudo tão fácil, é tudo tão, em alguns momentos, engraçado. Gente, que livro gostoso. O drama da vida não necessariamente precisa ser tratado como um dramalhão. Eu amei esse livro. Eu amei a leveza como a Socorro Racioli levou estes assuntos, como ela levou essa história. Eu preciso ler o segundo livro dela, o que tem o Cavalo Marinho na capa. Porque assim, gente, eu preciso saber tudo que essa mulher escreve. Tudo, tudo. Porque assim, é muito bom. É muito, muito, muito bom. A ambientação, ela é tão bem feita que era muito fácil transformar o que estava escrito no papel em um filme na minha cabeça. Desde as romarias, não sei se é o termo certo, pelo que acontece no livro, mas na minha cabeça é uma romaria. As coisinhas que vão acontecendo no dia a dia, no cotidiano da cidade interior, as intrigas, as paixonites, as mentiras. É muito bom, muito bem conduzido, muito gostoso de ler. E para qualquer leitor, tá? Iniciante, leitor que lê há 40 anos, pessoa que está lendo há 1 ano. Para qualquer leitor, é muito bom. Super, super, super recomendo. Livro nacional fantástico.
fantástico. 5 estrelas, favoritado, grandiosíssimo, grandiosíssimo. Concorrente a top 10 esse ano. Quiçá top 5. E aí, quando entra no top 5, é porque eu não parei pra olhar direito ainda. Vira um grande bolo ali, porque o top 5 desse ano pode ir pra qualquer lado. Normalmente, nos últimos anos, tinha 2 ou 3 que estavam brigando ali. 2. Nos últimos 2 anos, foram 2 que estavam brigando forte. Esse ano tem 5. E o ano tá muito bom, tá? Esses 8 que eu tenho aí estão muito bons, tá? E esse aqui, com certeza, estará nesse top 10. Mas tudo começou muito bem, tudo começou muito bom. O objetivo do vídeo está sendo atingido desde o primeiro momento. Mas vamos continuar, porque temos mais, pelo menos, 3 livros para ler aqui. O segundo que eu tenho aqui, que eu vou começar hoje, é Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel, tá? Que é uma ficção científica. Eu gosto de ficções científicas. Pelo que eu ouvi, é muito bem indicada. O Jeff já falou muito, a Tamires do Resenhão Santos já falou muito. Gente, eu acho que não tem como dar errado, tá? Eu acho que essa corrente aqui de positividade, de sucesso, só vai continuar. Porque, de novo, super indicado. Vamos lá, vamos começar. Eu já volto com as atualizações de Mar da Tranquilidade, que sai em janeiro pela Intrínseca em português. Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Estou colocando meu almoço aqui. Acabei de chegar do CrossFit. Alexa, alarme para 18 minutos. 18 minutos, iniciando agora. Terminei de ler ele, Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. A gente precisa conversar, tá? Temos coisas para conversar aqui, muitas coisas, porque esse livro quase me colocou na ressaca. Vale lembrar que Mar da Tranquilidade vai ser lançado no ano que vem, bem no iniciozinho do ano pela Intrínseca, tá? Então não será esta capa que temos aqui, é essa outra capa que eu vou colocar em algum lugar da tela, que eu acabei achando por acaso, mas a Intrínseca vai lançar ano que vem. Dito isso, eu tô falando assim porque eu acabei de chegar do CrossFit, eu tô bem cansado, mas eu queria já adiantar isso, porque esse livro quase me colocou na ressaca, e eu não queria ficar guardando isso não, queria falar. Mar da Tranquilidade. Mar da Tranquilidade conta a história de várias pessoas no decorrer do tempo. Mais especificamente, se passa nos anos 1912, 2020, 2203, 2401, 2203... e depois ele volta para alguns outros anos e aparece em 2008 novamente, tá? Então, temos aqui várias linhas de tempo diferentes e elas são ligadas por alguns personagens. Na verdade, todos esses personagens eles se conectam, tá? E cada um desses personagens tem sua própria história. O primeiro dos personagens, falo na questão de linha do tempo, é o filho de um aristocrata inglês, só que ele é o filho mais novo e por ser o filho mais novo ele não herda nada. Ele é enviado para a América para que ele viva num exílio, um exílio sustentado, onde ele deve fundar um negócio e prosperar. O segundo, que é mais ou menos no tempo que nós estamos aqui, na verdade no início de 2020, é uma mulher que perdeu o marido, perdeu uma das melhores amigas e está tentando entender o que fazer da vida dela e seguir adiante, mas as memórias e as coisas que fizeram ela chegar nesse ponto meio que não deixam, atrapalham. O terceiro é uma mulher que está lançando um livro e ela está fazendo uma tour literária pelo planeta Terra. Ela não mora na Terra, ela mora em uma colônia na Lua, mas ela veio até o planeta Terra para fazer essa tour. O quarto é um cara recém-divorciado que é um segurança de hotel que acaba sendo puxado para o trabalho da irmã, que envolve, entre outras coisas, viagem no tempo. Então temos elementos aqui que eu gosto muito, tá? Como, por exemplo, terraformação. Falamos isso no último vídeo, acho, que é um assunto que eu amo. Quando estamos tratando de ficção científica, é provavelmente o que eu mais gosto. Mas nós também temos viagem no tempo, que é um dos que eu menos gosto, porque é um assunto, é um tópico que dá problema sempre. É muito difícil você fazer bem feito. Muito difícil. E este livro, ele tem alguns furos, tá? Ele não é perfeitinho também, não. E eu sou chatinho. Eu sei que eu sou chato. Eu sei que muita gente vai simplesmente deixar passar. Eu sou chato, eu sei. Mas acontece. Tá lá, eu vou ver. E normalmente, viagem no tempo não funciona comigo por causa disso. Dito isso tudo, é um livro que
ele é muito bem feito na sua forma, mas ele peca no conteúdo. Eu não sei se no conteúdo é a palavra certa, na verdade. Porque a ideia é muito legal, ele tá bem estruturado. Ele me lembrou muito A Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. Ele me lembrou muito A Cidade nas Nuvens. E talvez por isso eu não tenha gostado. Não é que eu não gostei. Eu não gostei. Eu não odiei. Eu não odiei. Mas eu também não gostei. Tá ali naquele limbo de... sabe? Tá nesse lugar. Enquanto eu li esse livro, a coisa que mais vinha na minha cabeça é... Cara, falta alma. Falta espírito nesse livro. Falta emoção, sabe? Falta a humanidade da coisa. Às vezes, alguns personagens estavam dizendo os seus sentimentos, só que a gente não consegue sentir esses sentimentos. Só tá no texto. Sabe quando você está lendo um texto técnico? É isso. E, para mim, isso é fatal para um livro, porque eu posso estar lendo um livro que não é perfeito. Já li vários que não são perfeitos e que eu gostei. E eu falo, gente, é um livro que não foi perfeito, tem um monte de problema, mas eu gostei, eu me diverti, eu fiquei preso. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. É um livro que ele é bem estruturado, ele é arrumadinho, mas falta emoção, falta alma no livro. E pra mim, quando falta alma no livro, acabou, sabe? Isso é uma característica minha enquanto leitor. Vamos deixar isso muito claro. Não tá certo, não tá errado. Mas quando eu não encontro alma no livro, emoção no livro, pra mim o livro cai num lugar X. Sabe aquele lugar X que você não sabe exatamente o nome do lugar? Ele é só X, ele tá lá. E aí não tem caminho pra voltar. Sabe? Não tem caminho pra você se superar no meio disso, já que é uma coisa da narrativa. Não tem emoção. Fora que é um livro que se leva muito a sério. Os personagens, eles não são cativantes. A ideia é muito legal. Por isso que eu digo, eu não odiei, porque a ideia é muito legal e a ideia é levada. Mas os personagens, eles são muito chatos. Eles não têm carisma. Sabe carisma negativo? A escritora é carisma negativo, que tá fazendo um tour de livro. Carisma negativo. Tem uma hora que ela dá um... Tem uma hora que ela tá dando entrevista e a pessoa que tá entrevistando ela faz aquele negócio de Marília Gabriela, sabe? Que agora a blogueirinha também faz. Uma atriz boa, parará. E aí você tem que responder de papum, de bate pronto. Ela tem um surto, porque ela se leva muito a sério. Ai, gente. E o livro inteiro é o reflexo dela. É um livro que se leva muito a sério. Ele se leva tão a sério que ele fica engessado e que ele fica chato. Isso é um problema que Cidade nas Nuvens não tem. Ele, pra mim, foi um livro que foi muito inchado. Mas ele não é um livro que era chato por se levar muito a sério. Esse se leva muito a sério. É um livro que me passou a vibe, assim, de que se dava tamanha alta importância que eu não conseguia levar a sério em certo ponto. Talvez seja uma percepção que só eu tenha tido, mas eu não consegui me apegar em nada ao livro. Em nada. É um livro que quer falar sobre muitas coisas, de forma muito séria, só que ele nunca fala nada verdadeiramente. Ele nunca passa da superfície. Não rolou, gente. Não rolou mesmo comigo. Mesmo. Apesar de eu ter achado a estrutura da história interessante. E tem umas coisas super mal explicadas, sabe? Tipo, o personagem mais do futuro, ele faz algumas coisas que são chave pro livro. São extremamente importantes. E é assim. Não tem explicação nenhuma do porquê. Não tem nenhuma construção para ele chegar nesse ponto. Não tem. E no final aparece uma outra personagem que algo é feito a ela por uma terceira parte e que não faz sentido. Não tem porquê também. Não faz o menor sentido. Não é explicado. Por que você fez isso? Por que você se expôs desse tanto?
pra fazer isso pra esta pessoa X? Porque sim, é um livro que pra mim tem muito problema, tá? É um livro que a história é legal, é bem pensada, que poderia funcionar maravilhosamente, mas comigo não rolou. Dito isso tudo, eu dei 3 estrelas. Eu podia ter dado 2,5, tá? Mas sei lá, eu acabei gostando da história base, eu acho que ela tinha muito potencial, e por isso eu dei 2,5. Porque 2,5 já entrando no... sabe, não gostei mesmo. 3 eu ainda gostei de alguns elementos, e eu gostei de alguns elementos aqui. Mas, Shanahan, eu não devo ler o livro? Não, leia. Porque ele tem essa vibe de Cidade nas Nuvens que muita gente gostou. E pode ser que funcione muito bem com você, tá? Pode ser que seja um grande favorito seu. Só não funcionou comigo pelos itens que eu acabei de falar, tá? Vou mostrar o próximo agora. Muita gente me fala super bem dele, como se ele fosse realmente legal, mesmo sendo tão pequeno, que é Edge Dancer, do Brandon Sanderson. Ele é uma novelinha do Sanderson de Lift, uma personagem que aparece em um interlúdio em Palavras de Radiância, e que dizem que é importante em Sacramentadora, tá bom? Que eu já tirei da estante, mas ainda não comecei justamente porque eu precisava pegar esse aqui. É isso, pessoal. Vou ler Edge Dancer e volto já já. Pessoal, mais um dia aqui. Edge Dancer devidamente encerrado, terminado, lido, e gerou uma leve controvérsia quando eu dei a nota lá no Instagram, porque as pessoas ficaram chocadas que eu dei 3,5, mas eu vou explicar. Edge Dancer conta a história de Lift. Lift é uma personagem que aparece em um interlúdio de Palavras de Radiância. Um interlúdio, inclusive, que é bem legal, provavelmente o melhor interlúdio do livro, tá? Só que o Sanderson, ele precisava resolver algumas questões que acontecem em Sacramentadora. Mudança de comportamento de alguns personagens. Então ele foi lá e escreveu Edge Dancer, que é esse aqui que tá na minha mão, tá? E é muito mais um livro para tapar um buraco do que um livro em si, uma novela em si. Tanto que o primeiro capítulo é um interlúdio de Palavras de Radiância. Não o primeiro capítulo, o prólogo, tá? Acabei de olhar, que é o prólogo. Então, não tem como dar nota alta, gente. Desculpa. Eu me diverti. Lift é um amor. É uma das personagens mais legais de ler. Mas é um livro que claramente tá ali pra tapar um buraco. Sim, eu tô sem voz desde ontem, tá? Por que será que eu tô sem voz, né? Talvez porque eu resolvi sair em menos 7 graus, com um moletom e um shortinho pra ir treinar. Talvez, né? Às vezes esqueço que eu não tenho 18 anos mais. Mas eu acho que até amanhã eu já tô melhor. Ou pelo menos até a próxima atualização eu com certeza vou estar melhor. Mas não é que eu desgostei do livro. É simplesmente que é um livro que grita filler. É um livro que grita tapa-buraco. Ele tá ali para encher um espaço que está vazio na história, contando a história de Lift e do Dark One, que eu acho que pode ser traduzido como o escuro ou o sombrio, algo assim, que é o homem que no interlúdio persegue ela, que está ali para matá-la. Porque como é que começa a história dela lá no interlúdio e nesse livro aqui? Ela está fazendo um roubo com um grupo de ladrões, e ela usa as habilidades dela para fazer esse roubo. E no meio disso, este homem aparece com uma carta que diz que ele tem o dever de matá-la. E uma série de coisas acontece. Se você não leu Palavras de Radiância, não vou ficar aqui dando spoiler, mas assim, este livro é resultado deste interlúdio. É Lift perseguindo este homem, seguindo ele, para entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. E com outros objetivos a mais que eu não vou falar para não perder completamente o suspense na hora que vocês forem ler. Ele é divertido? Ele é muito divertido. Ele traz algo novo? Não. Ele completa uma lacuna que é importante completar para ler Sacramentadora. Porque, de novo, existem mudanças em comportamentos de personagens que acontecem e em Sacramentadora eles aparecem com esse comportamento novo sem explicação. Sanderson foi lá, criou Edge Dancer. Não vou dar 5 estrelas, gente. Não vou dar. Eu não sabia que era isso quando eu peguei pra ler. Eu não sabia.
Então, assim, é isso. É legal, é rápido, é fácil de ler, é uma personagem gostosa de acompanhar, mas para por aí. Vocês entendem o que eu quero dizer? Para por aí. Vale a pena ler com certeza. Depois de Palavra de Radiância e antes de Sacramentadora, não antes nem depois, tá? Desse período que eu falei. Porque é importante para Sacramentadora, para explicações que são dadas para o livro. Mas se você ler antes de Palavras de Radiância, você vai saber de uma personagem antes dela aparecer no interlúdio. Então também não faz sentido, tá? Então é isso, gente. Eu dei 3,5 estrelas por isso. Só por isso. Mas foi divertidíssimo. Eu vou começar aqui As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, que foi presente do Fred, que ele me deu em 2022. Logo quando ele começou a acompanhar o canal. Lá nos primórdios. Bem Velho Testamento mesmo. E eu nunca peguei pra ler. Finalmente chegou o momento, quando eu pensei em uma lista de livros, um atibiar, que pudesse me trazer um novo favorito, um novo 5 estrelas, um novo top 10 pro ano, esse foi o primeiro que me veio na cabeça, tá? Então eu vou pegar para ler, eu tô bem animado, tô bem curioso, eu tô super positivo com ele, e eu acho que ele pode entregar um livro espetacular, porque todo mundo me falou que era um livro espetacular quando eu postei a foto no Instagram, tá? Então eu vou começar a ler e já eu volto. Pausa rápida aqui para eu mostrar a minha árvore de Natal que tá montada. Todo ano eu compro um enfeite novo ou outro. Esse, por exemplo, já tinha no passado, esse também já tinha. Esse aqui já tinha uns 2 anos. Esse é novo, esse eu comprei, deve ter uma semana. E não minto, comprei isso ontem. E este aqui eu ganhei de presente, que é de madeira, todo esculpido à mão, por uma tribo dos primeiros povos norte-americanos. E eu amei, talvez uma das minhas favoritas. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu compro enfeites toda vez que faço viagem. E eles não estão aqui, eles estão no armazém lá em São Paulo. Ano que vem eu vou buscar. E a minha árvore do ano que vem estará completa. Porque toda vez que eu monto, é a terceira árvore que eu monto aqui. Eu fico pensando, poxa, aqueles enfeites. Mas ano que vem eu vou, pego tudo em São Paulo, incluindo, sei lá, 60%, 70% dos livros que estão lá, e trago pra cá. E aí sim, a árvore vai estar completa. Vou lá, vou começar a ler As Alegrias da Maternidade e eu volto já. Pessoal, terminei As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, e temos muitas coisas pra conversar aqui, tá? Muitas coisas. Primeiro eu quero falar que não é um livro fácil, tá? Não é um livro fácil, não é mesmo. É um livro bem difícil. É um livro cansativo, porque a personagem principal ela passa por tanta coisa e você vê a exaustão dessa mulher no ego. É a nossa personagem principal, que provavelmente estou falando errado, mas é como eu leio. Você vê a exaustão dela tentando carregar esse mundo nas costas. E se você se deixa entrar na história, e eu recomendo que você se deixe entrar na história, que você se sinta imerso pela história, você também vai terminar cansado. Minha primeira dica é essa: se deixe emergir nessa história. As Alegrias da Maternidade conta a história de Nwego. Nwego é uma mulher na Nigéria e nós acompanhamos a história dela desde a sua concepção, quando os pais dela tiveram o romance deles e como ela nasceu, até o final da sua vida. E a gente já começa a história com essa mãe, que é a própria Nwego, correndo no meio da rua, em completo desespero. Completamente desarrumada, desprendida de qualquer vaidade, em completo desespero. É assim que a história começa, corta a história, volta pro passado, antes de Nwego nascer, para a história dos pais dela e do nascimento dela. E aí depois disso nós acompanhamos a criação de Nwego, como ela vai se desenvolvendo, se tornando essa jovem mulher orgulhosa, majestosa, sabe? Que passa um ar de realeza e que tem esse desejo em ter uma família e ter filhos. E como a vida se mostra para ela e mostra para ela as diversas facetas do que é ser esta esposa neste lugar e ser uma mãe e ser uma filha.
Principalmente porque logo no início ela tem muita dificuldade de ter filhos. Porque ela é meio que amaldiçoada pela Chi dela. Eu vou falar Chi, C-H-I, porque mais uma vez é uma língua que eu não conheço. Cada pessoa tem um Chi, só que a dela amaldiçoou ela antes de morrer. E ela não consegue ter filhos porque a tia dela não deixa. E depois que ela se casa, ela passa noites e noites e noites em completo desespero. Porque ela precisa engravidar, porque o valor dela está na possibilidade dela de proporcionar filhos, principalmente filhos homens, ao marido dela. E nós acompanhamos esse desespero dela e o medo dela de que o marido vai ter uma segunda esposa, que se der filhos para ele vai se tornar a primeira esposa, a esposa mais velha, a esposa principal. E as coisas como elas vão acontecendo, que eu não vou falar aqui porque eu acho que não faz sentido, tá? Não faz sentido entrar no que acontece depois dessa complicação da cabeça dela. Mas as coisas vão acontecendo e nós acompanhamos a maternidade pelos olhos de Nuego. Esse livro é um livro extremamente interessante, mas ele também é extremamente denso. É extremamente tenso, não é aquela tensão de que algo vai explodir, mas aquela tensão de que o tempo inteiro a vida é uma tensão, é uma corda prestes a arrebentar. É a tensão do medo do amanhã. Sabe? Eu vi isso bem forte em Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é um diário e a Carolina Maria de Jesus, ela narra a história dela. E você consegue ver isso aqui em diferentes proporções, obviamente, mas você consegue ver a mãe e a responsabilidade da mãe, o peso da mãe com o mundo nas costas e o medo do amanhã e a exaustão, a completa exaustão, que é ter que carregar tudo isso nas costas. E não só isso, mas ter que carregar um mundo que acha que tudo que você faz não é suficiente. Você tem que se preocupar o tempo inteiro em ser uma boa filha. E aí você se casa, você tem que ser uma boa esposa sem deixar de ser uma boa filha perante os olhos do mundo. E aí você tem filhos, e aí você precisa cuidar de ser uma boa mãe para estes filhos. E uma boa esposa mais velha para as esposas mais jovens e para as famílias destas. E se você é boa nisso tudo, alguém vai lembrar que você não está sendo uma boa filha. Vocês entendem o que é esse peso? Isso tudo enquanto você vive na linha da miséria com uma renca de filhos. E um esposo que... Nossa, esse homem. O nível de ódio que eu senti por esse homem, eu não sentia por um personagem há muito tempo. E ele não é um antagonista. Vocês entendem isso? Ele não é um antagonista. Ele é simplesmente mais um fruto desse cenário que eles estão inseridos. Apenas isso. Isso não torna ele um antagonista dessa história. Ele está nessa sociedade em que o homem é o centro do mundo. O homem é o centro da família. A mulher, ela é um apêndice. A mulher sem um homem, ela não é nada. Porque a mulher, ela não tem personalidade, digamos assim. Ela não tem nome. Ela é Nuego, esposa de não sei quem. Ela é Nuego, filha de não sei quem. Ela é Nuego, mãe de não sei quem. Todos homens. Mas ela raramente é simplesmente Nuego para as pessoas. Ela sempre precisa ser lembrada pelo homem que ela está associada. Então, um homem nesse cenário pode ser um ser complicado, detestável. E ele não necessariamente será o antagonista da história dessa esposa. Tem uma série de outros antagonismos possíveis aqui, que foge completamente do controle desses dois personagens. E aí você vê como a própria Nuego é uma ferramenta e é uma vítima dessa sociedade patriarcal machista. Como a própria Nuego sente o peso de tudo isso que é colocado em cima dela e de todas essas outras mulheres. Só que ela vai lá e ela repete
essas mesmas coisas, estas mesmas falas, estes mesmos hábitos com esposas mais jovens, com outras mulheres, com as suas próprias filhas. Mas ela é cruel, por isso ela é ruim, por isso não, ela está simplesmente repetindo um ciclo vicioso que ela está dentro. Ela é uma poeira dentro do oceano ali. Um oceano que gira em círculos. E aí no meio disso tudo tem a maternidade. É o centro disso tudo. Desde a beleza resplandecente à dor atroz dessa maternidade. Essa maternidade que nos guia pelo livro inteiro. E nos dá algumas rasteiras dolorosas. Porque a relação dela com a maternidade é tão visceral que é algo que em diversos pontos do livro te arrepia. Em momentos de desespero você fica tenso, seu estômago trava. Porque é um livro muito bem escrito que faz questão de te enfiar ali dentro. Para você compartilhar a experiência inteira com o ego. E é uma sociedade tão fortemente estabelecida nessa estrutura que você vê o que acontece quando uma pessoa, uma dessas mulheres, sai, quebra o padrão. Como todo mundo ao redor dela se comporta com relação a ela. Mesmo quando, obviamente, esse será o melhor caminho. E isso é muito satisfatório. Um dos momentos mais satisfatórios do livro. A Buscema Exchequatur aqui nos conduz por uma experiência espetacular. Não tinha como dar outra nota para esse livro que não fosse 5 estrelas favoritado. Que livro? Demorei para pegar. Eu fiquei exausto. Eu tava conversando nas DMs e eu falei, nossa, eu tô cansado. É um baita livro, mas eu estou cansado. Porque a quantidade de rasteiras, de dor que essa mulher passa e como ela não tem paz. Que livro bom. Que livro bom. Enfim, gente. 5 estrelas, favoritadíssimo. Super, super, super recomendo. Deixo vocês agora com o último livro desta TBR, que eu deixei pro final por um motivo muito simples, tá? Um motivo muito simples. É vencedor do Nobel. Tá melhor que isso? Eu tô falando de A Vegetariana, da Han Kang, tá? Eu tô super positivo com isso aqui. Eu acho que vai dar muito bom. Eu acho que vai sair uma leitura super rápida, fluida. Porque disseram, eu li um negócio na internet que o Rogério me passou, que ela é super direta. E livros assim, normalmente, eles fluem super bem comigo. Então vamos lá. Deixo vocês com A Vegetariana. E hoje é Black Friday, tá? E eu acabei de voltar da rua, porque eu fui fazer mercado. Comprei algumas coisas. Isso aqui é um cachecol novo. Isso aqui é treco de pia, de pano de... Vocês entenderam? Isso aqui é prato, isso aqui é meu casaco. Isso aqui, que é pra fazer cookie, fazer pão, esse tipo de coisa. Isso aqui são 2 presentes que eu comprei. Os 2 são 100% lã, super baratinho. Faca pra cortar bolo que a gente não tinha. Um monte de papel de presente. E coisas, né? Primeiro eu fui no mercado. E o mercado estava infernal. Parecia o limbo. Um monte de gente no mesmo lugar, ninguém conseguia se mover, por causa dos carrinhos, né? Não tinha espaço. Fiquei 1 hora lá dentro, não consegui fazer nada, fui embora, fui na TJ Maxx, que é uma outra loja, que é loja de desconto, é ponto de estoque, pra comprar lá. Mas assim, meu Deus do céu, que caos. E eu tô morto, tô aqui, o pó da rabiola. E eu fiquei o quê? 2, 3 horas na rua. Eu sinto como se eu tivesse ido na 25 de março. Já fui várias vezes na 25 de março quando eu morava em São Paulo, principalmente na época de Natal. Mas aqui o esquema é diferente, porque tem um extra, tá? Tá frio, tá muito frio. Deixa eu pegar aqui o celular. Agora, 3h30 da tarde, tá -7. E se você olhar aqui, os próximos dias tá festa, ó. -12, -14, -13... -9, -10, -4, -5, -12, -12. Inverno chegou, gente. Então, quando você junta o frio com essa agonia toda de um monte de gente se empurrando e uma agonia pra pegar a última peça... Caos, gente. Cansativo, tá? Bem cansativo. Mas dá tudo certo. No final das contas, cheguei em casa, comprei livro, tanto aqui quanto em São Paulo, na verdade, pra Bahia, que meus CES vão me mandar. Tá tudo certo.
Eu aproveitei bastante a Black Friday. Dito isso, vamos lá, vamos falar sobre A Vegetariana. Dito isso tudo, vamos lá, vamos falar sobre A Vegetariana de Han Kang. Pessoal, vamos lá. Noite aqui já, de sábado. Finalmente terminei A Vegetariana e eu tenho um monte de coisa para falar com vocês aqui, tá? Eu comprei essa versão aqui, mas eu acabei lendo da versão da Todavia, porque essa versão tem uma série de problemas. Ela é linda, mas ela tem uma série de problemas de tradução, tá? Então não recomendo comprem a da Todavia, que é traduzido diretamente do coreano e de uma forma mais correta, mais fiel ao texto original. Mais uma vez, Brasil fazendo trabalho melhor do que os gringos, tá bom? Dito isto, vamos lá, vamos falar sobre esse livro que me fez colocar um refletor na minha cara, de noite já, para conseguir falar sobre ele, para conseguir entregar o vídeo para vocês no domingo. Livro esse que atrasou o vídeo em 3, 4 dias. Um livro que eu deveria ter terminado segunda-feira. Eu peguei um livro de 170 páginas. Você acha que ele vai voar? Ele não voou, tá? Foi um livro que levou a semana inteira para terminar e com dificuldade, no sufoco. Não foi um livro fácil, não foi um livro que me agradou ler, tá? Não foi mesmo. Foi um livro que eu tive bastante dificuldade. Tentando olhar aqui o nome da personagem principal para não falar besteira. Jung-hye. Jung-hye. Então eu olhei aqui de novo o nome da personagem principal para eu não falar besteira, né? Então nós acompanhamos aqui Jung-hye. Eu vou falar a personagem principal porque eu tenho certeza que eu tô falando o nome errado. Então temos aqui essa personagem principal que é uma mulher comum. Uma mulher completamente esquecível. É uma mulher que ela não é muito inteligente, nem burra, nem bonita, nem feia, nem extravagante, nem tímida. Ela simplesmente está lá. Sabe aquela pessoa 5 de 10 em todos os quesitos? É ela. Ela não se destaca em nada nem pro ponto positivo, nem pro ponto negativo. E isso foi o que chamou a atenção do marido dela ao se casar com ela. Ele meio que... Eu escolhi ela para casar porque ela é assim. Então esse é o motivo de ela ter se casado com o homem com quem ela se casou. E essa mulher tem um pesadelo um dia. Um pesadelo que começa em um celeiro cheio de sangue. E depois que ela tem esse pesadelo, e outras coisas acontecem no pesadelo, e ela tem outros pesadelos com o passar do livro. Mas por causa desse pesadelo, ela resolve que ela vai ser vegetariana. Que ela vai parar de comer absolutamente tudo que seja de fonte animal. E quando ela para de comer carne, que ela toma essa primeira decisão realmente relevante na vida dela, que não é esperado por outras pessoas, porque o que você entende lendo o livro inteiro é que ela tomou uma série de decisões e comportou de uma série de maneiras para corresponder às expectativas de outras pessoas, que outras pessoas colocaram nas costas dela. E quando ela toma essa primeira decisão rebelde, que é o simples fato de parar de comer carne, as pessoas encaram ela como se ela fosse louca. E uma série de coisas começa a acontecer que é uma série de coisas bem chocantes, tá? É como se ela não tivesse direitos, como se ela não tivesse poder sobre o próprio corpo dela, como se ela não tivesse o direito de decidir o que ela coloca dentro do corpo dela ou não. Como assim? Como é que você ousa escolher não comer carne? Como é que você ousa escolher ser uma normalidade dessa? É uma coisa nesse nível. Só que é uma série de atitudes que elas vão além do verbal. E em alguns momentos é um livro bem gráfico. De violência física, violência emocional e violência sexual. Então você vê a reação das pessoas com relação a ela. E o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é contada pelo marido dela. A segunda e a terceira parte são contadas por outras pessoas que eu não vou citar aqui quem são, porque eu acho que faz mais sentido, caso você queira ler, ir lendo e acompanhando como é que as coisas vão seguindo. Mas a primeira parte, que para mim é a melhor parte do livro, e a mais impactante, ela é contada pelo marido dela. Então, como é início, eu não acho que tem problema em falar. E quando ele vai contando isso, você acompanha como diferentes pessoas reagem de diferentes formas ao simples fato de que essa mulher parou de comer carne porque ela está tendo pesadelos. Então nós temos desde o marido dela, que faz uma série de coisas bem complicadas com ela, e que você vê pelo ponto de vista dele, e é
tão indigesto, é tão perturbador. É um livro como um todo muito perturbador, tá? Muito. De diferentes formas, com diferentes pontos de vista de perturbação mental, assim. Então não é só a coisa do sangue, não é só a coisa da comida. Tem diferentes coisas perturbadoras e diferentes tipos de abuso durante esse livro. E aí você vê, por exemplo, a reação do pai dela, que é um homem que sempre foi muito agressivo com ela, e que sempre tratou ela de forma muito agressiva. E você vê essa mulher fazendo absolutamente nada, o que é uma loucura. Como é que você uma pessoa que é instruída, que vive no mundo que a gente vive hoje, no lugar que a gente vive hoje, Brasil. Nosso cenário, nosso recorte é Brasil. Pra gente, isso é absurdo. Como é que essa mulher não faz nada? Como é que essa mulher só fica ali enquanto as pessoas fazem essas coisas com ela? E isso estava me incomodando muito. Duas coisas me incomodaram muito na primeira parte. Isso e o fato da coisa ser tão gráfica com relação a sangue e relação à carne vermelha. E a gordura da carne, esse tipo de coisa. Nossa, eu fiquei muito incomodado. Muito. Eu quase abandonei o livro perto do final da primeira parte, porque eu não estava aguentando mais. Tem uma cena com soro, com a bolsinha do soro, que eu precisei parar e eu fiquei tipo, nossa, eu quero largar esse livro nessa parte. Acabou que a primeira parte, que é a parte mais angustiante, na parte estomacal da coisa, foi a melhor parte pra mim. E aí você fica o tempo inteiro assim, nossa, como é que essa mulher não tá fazendo nada? E eu fui conversar com o Fred que super colabora aqui no canal, porque o Fred, ele colabora muito no canal mandando livros, mas ele também colabora conversando comigo sobre os livros que eu vou lendo. E eu pedi a autorização dele, obviamente, para falar com vocês um pouco do ponto de vista dele, que abriu um pouco a minha cabeça. O que ele fala é o seguinte: as pessoas estão acostumadas com narrativas ocidentais, com a mesma estrutura, com as mesmas reviravoltas. A mocinha que sofre o livro todo toma consciência e se livra da situação que a aflige. Sendo que, na realidade, a maioria não consegue sair do ciclo vicioso, mesmo sabendo que aquilo faz mal, mas fica impotente e elas não são culpadas disso. E quando ele falou isso, é uma realidade. Quando a ficha caiu que isso realmente acontece, e por isso algumas pessoas ficam casadas em relacionamentos extremamente abusivos por décadas. E aí, tipo, quando você faz essa associação, faz sentido. Então, eu fiz as pazes com isso quando eu entendi este ponto de vista da situação toda como ela estava acontecendo. A parte do sangue, a parte gráfica dessa primeira parte, não deu, sabe? Eu quase abandonei mesmo por causa disso, que era bem gráfica, mas ela acaba e nós vamos para outras coisas. E aí, para mim, o livro fica mais complicado ainda, porque eu acho que ele é muito instável, eu acho que ele se perde em alguns momentos, eu acho que ele vai para muitos lugares e ele não conseguia me prender. É um livro que simplesmente não conseguia me prender. Em momento nenhum eu fiquei preso pela história. É um livro muito diferente, é um livro que não funcionou comigo. É um livro que chega a ser esquisito. Você vê a saúde mental dessa mulher deteriorar, não apenas pelos pesadelos que ela está tendo, mas por tudo que ela está sofrendo do ambiente ao redor dela. A reação dessa coisa simples que foi, no meu ponto de vista, o primeiro momento que ela ergue a voz, sem erguer a voz, que ela não ergue a voz em momento nenhum no livro, para bater o pé e dizer: eu serei vegetariana, eu não como mais carne. E tudo isso vai acontecendo e vai deteriorando o mental dessa mulher, o psicológico dessa mulher, até um ponto em que ela quer se tornar apenas uma árvore. Então, assim, gente, ele tem momentos que são muito bons. Ai, eu não sei. Eu tô tão confuso. Eu acabei de acabar esse livro. Eu gosto de fazer o vlog dias depois, porque eu consigo digerir o que eu pensei. Mas eu preciso gravar pra vocês. Eu preciso postar esse vídeo amanhã. Eu já trazei demais ele. Não sei o que pensar. Eu não sei. Eu odiei. Eu não sei se eu odiei. Eu sei que ele não funcionou comigo. Eu acho que isso fica claro. Diferente de As Alegrias da Maternidade, que me perturbou, que me cansou, que me deixou com um cansaço de uma pessoa que fez um plantão de 48 horas, esse também fez isso comigo, mas nem sempre de uma forma positiva.
de sensação, sabe? De retrogosto, digamos assim. Eu não sei se eu odiei, mas eu sei que não funcionou comigo boa parte, tá? É um livro difícil, é um livro diferente, é um livro esquisito, é um livro que eu não sei se eu recomendo, porque é para um tipo de leitor muito específico, tá? Eu dei 3 estrelas. Ele tem méritos, mas eu entendo ele, mas eu não gosto dele. Pronto, eu acho que isso explica muito bem, muito bem. Eu entendo ele, mas eu não gosto dele. É isso, tá? É exatamente isso. Eu cheguei onde eu queria chegar. Pessoal, essa tentativa de novos top 10 pro ano deu certo em alguns pontos, não deu tão certo em outros, mas de forma geral foi uma experiência sensacional, porque eu fui em lugares que eu não estou acostumado a ir. E isso é muito bom. Qualquer coisa que te incomoda é boa, é positiva nesse aspecto, tá? Na literatura. Por hoje é só, um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau.